há meio prático de encontrar o conceito do próprio trabalho. Existe o conceito que a gente encontra, né, de repente, no trabalho, mas eu gosto um pouco mais da palavra poética, porque a poética ela se aproxima mais dessa inspiração. Então, quando a gente faz uma arte que ela é mais inspirada, o que eu estou chamando de inspiração? Estou chamando de inspiração aquilo que te mobiliza, entende? Aquilo que te inspira, que é, na verdade, o seu motivo. Lembra que a gente está falando, né? O seu interesse, né? A gente falou que paciência, interesse e tal. Então, assim, a gente está falando do interesse. Se você pensar nisso, que quando você constrói essa parte do conceito, na verdade, quando ela vem dessa poética, ela vem de uma forma geralmente mais inspirada e inspirando mais. Porque às vezes você olha uma arte e você fica assim, nossa, realmente, o conceito, a gente levanta uma coisa meio cabeção, né, meio intelectual. E existem outras artes que você olha e você é tocado por aquele impulso. Então, o que acontece? Existem alguns meios práticos de fazer isso, né? Um dos meios práticos é fazer esse trabalho, né, que é um trabalho que eu faço bastante com os alunos também, que é assim, você fazer um trabalho de desenvolvimento do seu desenho, por exemplo, da sua percepção, da sua sensibilidade artística, através de estímulos que tenham a ver com seus sentidos. Nossa, Kaliane, o que você está falando? O que é isso? Calma. Então, assim, a gente tem muitos sentidos, além do sentido da visão, para usar justamente para desenhar e para você poder se sensibilizar, fazer uma arte sensível, espontânea. Então, assim, você fazer então, como eu faço, né? Eu faço propostas de uso dessas técnicas, dessa forma de fazer arte, você trabalhando criativamente a sua resposta, esses estímulos, como que eu reajo, como que eu faço um gesto, como que eu faço uma modelagem, como que eu sinto, como que eu escuto, né? Como que eu desenho esses sons, as texturas, isso aí é um universo muito interessante, né? Só qual que é a soma com isso, né, gente? Olha só, quando eu uso a minha audição para, por exemplo, fazer um gestual, eu mostrei para vocês aqui, acho que não sei que live que foi um desenho feito assim, quando você usa a sua audição, existem coisas, olha que interessante isso, existem coisas que são mobilizadas em você internamente, que são coisas da sua história. Aquilo começa a gerar uma grande conexão e você começa a perceber o fio da sua história. Esse fio da sua história, ele vai permeando o seu traço. E você começa a desenvolver a sua poética, desenvolver esse conceito. Entende? Que ele vai vindo dentro desse traço. É como a sua assinatura. Você vai desenvolvendo ela. E isso é uma coisa que vai acontecendo. Então, assim, a gente nem sempre sabe de tudo, né? Eu estou com esse exemplo aqui, provisoriamente, que foi um estudo que eu fiz com amigos artistas, que é um exemplo de estudo de como o Pollock pintava. Estava estudando mesmo, então, assim, aqui é uma reprodução de uma técnica, que, né, que é uma técnica criada pelo Pollock, que a gente foi experimentar que era isso, colocou a tela no chão e vai fazer, certo? Mas, por exemplo, algumas pessoas sabem, outras não, que isso aqui, de alguma forma, representa uma coisa da história dele fazendo xixi na neve com o irmão, com os amiguinhos que ele não conseguia fazer tão longe, porque ele era pequeno, e aquilo mexia com o poder dele e tudo mais. E aí, isso aqui é uma espécie de resgate daquilo lá. Né? E ele transformou aquilo que, num dado momento, era uma dor, numa explosão de arte, entende? Então, assim, os meios práticos são esses meios, né? São meios que envolvem investigação, entender como que realmente o que acontece, né? Conforme. Por quê? Para você não ficar só fazendo experiências e ficar se perdendo no meio disso. A gente precisa. Todo o foco, gente, aqui é a gente se encontrar, não a gente ficar se perdendo para isso, certo? E a gente conseguir aqui cumprir a nossa função. Quanto tempo diário você recomendaria para exercitar na minha arte? Olha, isso aqui é uma coisa muito pessoal, entendeu? Difícil falar isso dessa forma, né? Eu acho que você tem que calcular o seguinte: quanto é o suficiente para você desenvolver e também quanto é o suficiente para você não botar no automático. Se você botar no automático, você perde a experiência. Até porque exercitar a sua arte existe um tanto que é uma tarefa de prática, né? Você botar a mão na massa mesmo. Existe um outro tanto que é uma tarefa de você se inspirar com as coisas, observar, pensar, refletir. Para mim, essa experiência, ela é a experiência do meu cotidiano. Mas eu não estou toda hora com a mão na massa, pintando, desenhando. Eu estou muitas vezes refletindo, observando, indo lá na fora, vendo a natureza, daí
pensa numa coisa, soma, de repente um filme, um livro, uma frase, entendeu? É a sua vida. Tudo o que crio tem como base a minha história, de alguma forma. Por quê? O que é a criação, né? A criatividade? A criatividade é uma forma de associação das coisas, né? Você associa uma coisa com a outra, né? E a forma que você associa, de alguma forma, a forma que você associa de alguma forma, tem a ver com a sua história, com a forma como você percebe o mundo, entende? Então, assim, é um tanto, mas lembrando que não é só da sua história pessoal passada, ele conversa também com a sua história pessoal futura, né? Por isso que a gente fala que essa questão do artista como um visionário, né? A gente como indo para frente, certo? Então, assim, também tem esse desenho de para onde eu quero ir, não só o que eu fui, é o que eu quero ser.